Por isso que eu digo, pessoal, seguir o Senhor Jesus é a melhor coisa que alguém faz na vida. Porque Ele é o tudo. Ele é o bom da vida. Porque a vida, ela foi criada, formada através do poder do Pai dele. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Só que de uns tempos para cá, os homens eles só têm a imagem de Deus, mas a essência de Deus eles não têm. E o homem, para recuperar a essência de Deus, ele tem que nascer de novo, se arrepender, nascer do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, para entender o que Deus fala, para entender o que a palavra diz. A vida, ela não só se resume em viver aqui, em achar que é algo à toa. São tantas as pessoas que não têm certeza da outra vida, que dizem assim, a vida é uma só. Mas por que elas falam isso? Porque elas não nasceram de Deus ainda. Porque se elas crescem de verdade, veria a glória, o reino, o tamanho da imensidão que é Deus. Crer é com o coração e confessar para a salvação. São muitos que dizem eu creio, mas da boca para fora. Eis aí porque milagres não acontecem na vida de muitas pessoas. Porque o que é verdadeiro acontece na vida daquele que crê de verdade. Jesus ele mesmo falou que obras maiores faria aqueles que viessem a crer nele de verdade. E os sinais os acompanhariam. Muitos acham que a vida morreu aqui e acabou, mas não é assim. E eu fico pensando, quão triste é e será. As pessoas, quando morre alguém da família, e veja que são muitas pessoas, do mundo todo, é um lamento, é uma tristeza, é um choro. Aí muitas das vezes a pessoa morre de uma doença, de uma enfermidade, diz assim, olha, de ficar sofrendo, é melhor que Deus o leve, porque descansou. Será que descansou mesmo? Em partes. O Senhor Deus, ele disse que quando alguém morre, as suas obras o acompanharia e estaria em descanso até o dia do juízo. Até o dia do juízo. São muitos que no dia do juízo se descansou, mas vai ver que perdeu a salvação e vai ser tormentado por toda a eternidade. E não valeu a pena. Nem o esforço que fez, nem um tempo de descanso que tive. Porque vai passar a eternidade em sofrimento. As pessoas estão brincando com isso.
As pessoas estão achando que é mentira das pessoas, que é invenção daqueles que diz que já viram o que é o inferno, que já sentiram o que é inferno, muitos ficam zombando. Mas é real, é verdadeiro isso. E a gente fica pensando assim, meu Deus, o que será da nossa família? Muitos já se foram. O que será da nossa família, os que não vai ser salvo naquele dia? Passou anos e anos adormecidos. Quando for naquele grande dia, todo olho verá, toda carne verá a face do Deus grande, poderoso e vive eternamente, vindo sobre as nuvens. E os que morreram ressuscitarão, uns para a alegria, porque eles vão subir com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas os outros para a vergonha e desprezo eterno, porque eles vão ser lançados no lago de fogo, ali junto com o inferno e a morte. Morte para toda a eternidade, ali não haverá sinal de vida. Então, haverá tormento e tristeza. Aí muitos dizem assim, esse povo está ficando doido. Lá vem a outra também falando de inferno, mas só fala de inferno quem já sabe que ele é real. Só fala de céu que ele existe quem sabe, quem viveu, que sabe que ele é real. E aqueles que foram chamados e nascidos de Deus, Deus o revelou e fez sentir no corpo, na pele, na mente e na alma, que é verdadeiro, todas essas coisas. E o pior é ver aquelas pessoas, familiares, multidões de pessoas, ser jogada, lançada ali para sempre, aonde vai ver o desespero e a tristeza e a dor, e ali não tem fim. É algo que vai consumindo a pessoa e não destrói. É verdadeiro isso, gente. Eu digo para você, eu tive essas duas experiências, eu posso falar disso. E sei que não é mentira dessas pessoas que falam, em sonho, eu estava... muitos dizem que estava em coma e foi no inferno e voltou para ter uma nova vida, uma nova oportunidade de vida para mudar. É verdade, não pense que é mentira, porque não é mentira não, tá? Assim, quando eu me converti, o Senhor Jesus, eu numa bela tarde, na minha casinha humilde, com a palavra de Deus, querendo comer da palavra de Deus, entender como tudo foi feito, se Deus realmente é verdadeiro, se Jesus ele morreu mesmo numa cruz, se ele ressuscitou, tudo isso o Senhor Jesus, ele foi falando quando eu comecei a abrir a palavra dele. Eu sozinha dentro do quarto. E ao passo que ele ia falando na minha mente e no meu coração e mostrando que era certeza, eu senti no meu corpo, eu senti dentro principalmente do meu coração uma frieza muito boa, uma sensação de paz que era capaz de expulsar qualquer tristeza, qualquer angústia que estivesse se aproximando dali. É como diz a palavra de Deus, que até a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. A presença de Deus, ela é tão grande, tão maravilhosa, tão poderosa, que nada que seja ao contrário não pode resistir à força do poder da mão de Deus. Ali era o Senhor comigo. E Ele mostrando, porque Ele viu que eu estava acreditando com o meu coração na palavra, que Ele era verdadeiro. E eu ali, eu estava entendendo
que o ser humano ele nasce com Deus. Mas para ter Jesus tem que abrir a porta do coração para poder ele entrar. E é a crença, é o crer de verdade. E Deus ele foi me mostrando como ele fez o mundo, como ele fez todas as coisas, que ele é o dono de todas as coisas, ele quem manda chuva. Ele foi me mostrando o que aconteceu no dilúvio. Ele foi me mostrando que as pessoas zombavam de Noé. Dizia que Noé estava doido. Ele foi falando da certeza do meu coração e na minha mente. Que é isto que vai acontecer com a humanidade nos finais dos tempos também. Porque veio o sacrifício de Jesus e as pessoas não estão aceitando ele como ele é de verdade. Para ele ser o tudo, o principal de tudo na vida deles. Estão colocando outras coisas que não tem na palavra e deixando Jesus de lado. E ele foi falando no meu coração e eu senti uma voz. E ali me veio tristeza. Uma tristeza, um arrependimento das coisas que eu fazia, até de quando eu era criança. Que por eu passar muitas coisas na minha vida, eu criei um certo rancor, um certo ódio, mágoa de muitas pessoas. E ali ele me mostrou que o perdão é o que limpa o coração das pessoas. E sem o perdão, sem o arrependimento, não tem como as pessoas se chegar perto de Deus, porque ele é muito santo, ele é limpo, ele é lindo, ele é maravilhoso. E só quem pode estar perto dele, chegar perto dele, é aqueles que têm um coração limpo. E ele me mostrou que essa limpeza, por as pessoas ser pecadora de Adão e de Eva, que pecou o primeiro homem e a primeira mulher, que nós somos descendentes deles. Nós somos descendentes deles. Muitas pessoas aí, as religiões por aí, as pessoas aí inventaram, e as mulheres, elas acham que elas têm que adorar Maria, que foi a mãe de Jesus. Acha que a gente somos mulher por causa dela. Não. A nossa mãe, das mulheres, primeiras mulheres que existiu é Eva. Nós somos do tempo de Eva e de Adão. Maria nem existia na face da terra ainda. A glória imagem e semelhança de Deus é o homem. Mas nós que somos a mulher, nós somos obra do homem. Então veja que tudo isso Deus foi me revelando e confirmando dentro do meu coração. E aquela voz falava. Uma voz suave. Uma voz doce. Gente, eu chego a me arrepio quando eu falo isso para vocês aqui neste vídeo. É uma voz que acalma qualquer tempestade. É uma voz que é diferente da voz do som do vento. É a voz de Deus. E era dentro do meu coração que falava. Chegava a doer. Deus, ele é cheio de misericórdia. Deus, ele é cheio de compaixão. E ele mostrou para mim. E eu entendi, meu Deus, então quer dizer que nenhuma dessas pessoas que são religiosas, nenhuma, não tem o conhecimento da verdade do Senhor ainda. Então elas acham que servem o Senhor, elas acham que estão perto do Senhor e não estão. E Deus me confirmando na palavra, no versículo, e ele falando a voz no coração, sim, filha, é assim. As pessoas estão distantes de mim.
Elas, quem estão se afastando de mim, achando que estão me servindo, mas elas estão servindo as obras que existem na terra e não a mim. Mas você está vendo que eu sou verdadeiro. Você está vendo que eu estou aqui vivo. Você está sentindo que eu sou de verdade. Por isso, Ele me deu essa certeza e foi na minha pele, foi na minha alma. A alma da gente é o coração. Eu entendi isso, porque eu senti o amor de Deus, é um amor tão grande que você não sabe explicar. Ali você se arrepende de todo o mal que você fez, de tudo aquilo que você fazia que não agradava a Deus. Deus coloca na sua frente o que você está fazendo e que Ele não está feliz com você. E Ele está dando uma nova oportunidade. E Ele mostrou para mim. Eu dizia, meu Deus, eu passei por isso, meu Deus, eu fiz isso. Mas Ele disse, não, agora eu estou te dando uma oportunidade. Eu esqueço, eu apago tudo que você viveu e de hoje em diante você tem que ser uma nova criatura, se você quiser. E Ele me mostrou, assim como você está sentindo, esse amor, essa paz. E você sabe que o meu reino é de paz e de amor. Você tem que fazer essas coisas com as pessoas. Você tem que falar da minha palavra para as pessoas. Porque elas precisam também conhecer que existe esse amor e essa paz. Porque os que não conhecer, os que não quiser, eles vão sofrer a perdição eterna. E ali vai ser o sofrimento também. E ali vai sentir na alma. Assim como você está sentindo essa compaixão que vem de mim, sabendo que eu estou aqui, que eu protejo, que eu defendo, que eu sou o único que posso abençoar, sou o único que posso fazer viver depois que você sair dessa matéria terrena. Você e tantos, se não quiser me obedecer, me servir, faltar comigo, vai para um lugar de sofrimento e vai sentir também a dor, a tristeza e a angústia. E eu, lendo a passagem de Moisés, que Moisés libertou um povo que era incrédulo. Moisés, Deus deu poder a ele e sinais para as pessoas entenderem que Deus apareceu a ele. E nessa hora que Deus estava falando comigo, e eu senti vindo algo muito maravilhoso entrando dentro do meu coração, aquele amor, aquela frieza, aquela coisa maravilhosa. E eu disse, Senhor, assim como o Senhor fez com Moisés, faça na minha vida para eu entender mais do Senhor. E Deus falou com a sua voz dentro do meu coração e no meu pensamento. Era uma voz que eu conseguia ver e entender o que ele estava pedindo. Ele disse, coloca a mão no teu peito. E assim eu fiz. Assim como Moisés, ele disse que pediu para Moisés colocar a mão no peito dele, e quando ele tirou a mão estava branca, leprosa. Moisés temeu e ele disse, coloque de volta, e a mão tornou normal. Assim eu fiz, porque a voz mandou eu fazer. Quando eu cheguei no texto de Moisés, eu fiquei tão maravilhada, era uma alegria tão grande que me dava vida. Tudo em mim era vida. Quando eu coloquei a mão, eu disse, meu Deus, então foi verdade, Moisés abriu o mar vermelho pela sua ordem, e ele mostrou que foi. Quando eu coloquei, um pouco receosa,
pensando, por que ele está pedindo para eu fazer isso? Eu fiz, ele falou no meu coração, agora tira a tua mão. Quando eu tirei, gente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina para todo sempre. Minha mão começou a ficar vermelha. Ficou uma mancha vermelha e foi subindo aqui para o braço direito. Aí ele disse, não tema, coloque a mão de volta. E eu coloquei. Quando eu coloquei a mão de volta que eu tirei, minha mão estava normal, como antes. Ali eu vi que Deus, ele é vivo. O Deus dos crentes existe. E as pessoas que zombam vão sofrer eternamente se elas não quiserem vir para o nosso lado, o lado do Senhor Deus de verdade. Elas estão vivendo uma lei do homem, uma lei demoníaca da terra. Mas não estão vivendo realmente a lei de Deus, que é a da graça. E ele me mostrou, as pessoas estão dizendo que estão na graça do meu filho, mas elas não estão, elas estão na lei. Elas estão debaixo da maldição. A graça não está se vindo para elas ainda, porque elas não recebem meu filho de verdade na vida delas. E são muitas que já morreram e vão morrer sem ter direito à vida, o que é o bom de Deus na vida. Porque estão rejeitando a graça do Senhor Jesus. Então, eu me questionei, Deus, se eu estou vendo tudo isso, eu estou participando de tudo isso, em 4 paredes, ninguém aqui está me vendo, só o Senhor está falando comigo. Um Deus que eu nem sabia que existia, de verdade, para falar assim com um ser humano pecador. Deus, é verdade que o rei do Egito, ele matou milhares de crianças inocentes por causa de Jesus? Ele mostrou a verdade e ele me colocou na página das crianças que foram mortas, porque o rei mandou procurar Jesus. E ele mandou sacrificar as crianças para ver se ele conseguia também matar Jesus. Mas Maria e José, pela ordem do anjo desse Deus maravilhoso, eles fugiram, se esconderam até a morte do rei e tudo passar. E ele me mostrou. E ali eu tive uma grande tristeza, uma grande decepção. Porque eu disse, meu Deus, quantas vidas de criança, ó Deus. E ali meu coração foi se enchendo de compaixão, de misericórdia, gente. Meu Deus, como é que esse rei teve coragem de fazer isso? Colocar as criancinhas, Senhor. Eu dizendo para ele, e botava a mão no peito, e botava a mão na boca. Eu fiquei tão alegre, mas ao mesmo tempo tão tremendo. Deus ver aquela situação e sentir que eu estava diante do Deus verdadeiro. Ele disse, sim, minha filha, isso é verdade que está escrito e aconteceu de verdade. E eles vão receber a recompensa deles quando eu voltar para julgar a humanidade. Os que não tiverem amor no coração vão para um lugar de tristeza e dor. E Jesus se apresentou para mim. Ele entrou dentro do meu coração e eu vi ele em sonho. Ele é lindo e ele é maravilhoso. Mas foi passando o tempo, e a alegria de Deus era tão grande. Quando eu ia dormir, eu não sonhava sonhos de nenhuma qualidade mais. Além de eu sentir no coração, na minha alma e na minha mente, eu sentia eu estando perto de Deus, no trono dele. Ele no trono e eu sentada no chão como serva. E ele dizia, tá vendo, minha filha, até você dormindo, eu lhe trago aqui perto de mim. Eu te protejo, eu protejo aqueles que temem a mim. Quando eles estão dormindo, eu estou perto dele protegendo.
Ele se sente em paz, numa calma que eles nunca pensavam de existir. Mas para chegar perto de mim, tem que ter o coração limpo. Só chega aqueles que tiver o coração limpo. E aqueles que têm o coração limpo são aqueles que acreditam no sacrifício do meu filho de verdade. Então, gente, foi passando. Deus queria que o dom da palavra, tudo parecia como se fosse um filme passando assim, ó, na minha testa. Toda aquela época do agito que aconteceu, Deus passou na minha mente, como se eu estivesse vendo. E o que aconteceu? Deus queria que eu começasse a falar para a minha vizinhança o que aconteceu comigo. E eu fui deixando para lá. E a palavra de Deus diz que Ele está conosco enquanto a gente está com Ele, buscando a Ele. E eu, como uma tola, não orava, não buscava. Ele me mostrou um templo aonde adora a presença dele de fato e de verdade. E eu comecei a frequentar, mas eu não entendia que era para ficar orando em casa também, buscando. E ali foi se passando, e a palavra de Deus diz que aqueles que não dá fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que produza fruto mais ainda. Deus viu que eu não estava querendo dar fruto para ele. Foi uma coisa muito extraordinária que aconteceu comigo e eu não quis mostrar para a minha vizinhança, eu não quis mostrar para as pessoas que eu conhecia. E a consequência veio. Eu fiquei atormentada. O Espírito de Deus, ele saiu de mim. E de noite eu não podia dormir, não podia fechar os olhos, porque eu era atormentada. Eu via gritos, eu via como se eu estivesse caminhando para o fogo do inferno. Eu sentia minha alma defiar. E alguém gritava, tá vendo? Tu vai ficar aqui. É para aqui que tu vai vir, para tu parar de ser egoísta, porque não quisesse compartilhar do que Deus te deu para as pessoas. E eu, minha gente, entrei em depressão profunda, quase que eu morro. Eu vou continuar esse meu vídeo, se assim Deus permitir, porque já está acabando, chegando no final. Mas eu vou fazer um vídeo novamente para dizer a vocês o que eu passei na minha vida, para as pessoas que acontecer isso não aconteça mais o que aconteceu comigo. Porque Deus está me dando mais uma oportunidade de vida, de eu falar da palavra dele, de eu exaltar o nome dele e falar que ele é verdadeiro. Mas eu não sei, ainda há uma dúvida em mim quanto à salvação, porque eu deixei de fazer o que Deus disse que era para eu fazer. Mas Deus é misericordioso e Ele está me mostrando bondade na minha vida. E eu quero passar o que Deus me mostra, o que Deus me mostrou, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu estou vivendo. Agora, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus, Ele me deu uma nova oportunidade e eu vou dizer para vocês tudo. Deus o é de verdade. O céu é de verdade, mas o inferno também é de verdade. Então, se Deus te deu o dom de você conhecer Ele, não negue Ele para ninguém. Fale o que tiver de falar, porque senão as consequências é terrível para a vida das pessoas que não querem levar Deus a sério.